Um, dois, três, abertura com de frente com o Tarcísio agora! Aê, forma! Olá, galera! Comunidade ETEC, estamos aqui com um super entrevistado, uma pessoa que a gente estava tentando contato fazia tempo, mas por vários motivos ele nunca pôde nos atender, comparecer, mas ele está aqui hoje. Alexandre, o Garfield! Uou! Queria agradecer, Tarcísio, pelo convite. Há muito tempo que eu estou tentando vir de fato. Queria agradecer o pessoal aí. Vamos ver se essa entrevista rende. Obrigado. Obrigado. A honra é nossa. Então Sim. vamos começar assim com questões bem leves, assim. Bem leves. Bem leves. Garfield, qual que é o sentimento que você mais admira nas outras pessoas? Olha, Tarcísio, o sentimento que eu mais admiro nas outras pessoas é a honestidade, né? A honestidade. Uma pessoa honesta, ela pode, de fato, manifestar várias outras, digamos assim, outros aspectos negativos, mas a honestidade eu acho que ela consegue fazer com que a pessoa em si enxergue, se entenda melhor e consiga refletir mais sobre essa vida. Essa semana, por exemplo, a gente está tendo aqui na ETEC uma semana de filosofia e a gente está pensando muito sobre isso, né? O que é a verdade, o que é a honestidade, o que é ser. Então, eu acho que o que vale muito é ser honesto consigo mesmo, ser honesto com os outros, né? Essa entrevista é uma coisa séria? Transparece mais a honestidade, faz transparecer mais o que a pessoa é verdadeiramente, é isso que você quer dizer? É isso que eu quero dizer. A gente, quando é honesto, a gente consegue definir a gente mesmo para nós e para o outro, né? O outro consegue também perceber o que a gente é. É mais difícil a gente ser falso quando a gente se compromete com a honestidade, com a gente mesmo e com os outros, eu acho. Churrasco ou comida japonesa? Eu acho que depende da ocasião, né, meu caro Tarcísio? A gente sabe que tem situações em que a gente precisa de bastante comida japonesa, com todo respeito ao nosso amigo oriental, e tem hora que o churrasco é inconfundível, né? A carne é necessária. Nós estamos com umas intervenções aqui no estúdio, mas nada que nos impeça. Cueca box ou cueca normal? No meu caso, eu prefiro a box. Box? A box ela tem, né? Mais segurança. Ela dá mais segurança, ela consegue. Mais veste melhor, né? Ela dá um formato, uma anatomia, né? Da gente. E aquilo que você mais detesta nas pessoas, de ver assim, ou de conviver? É o oposto da honestidade, a falsidade? De certa forma é isso, né? A falsidade ou a falta de transparência com a pessoa, quando a pessoa tem com ela mesma, ela também tem com o outro. E isso às vezes chega a soar como clichê, né, meu amigo Tarcísio? Mas a falsidade, ela é apenas uma das facetas de várias outras características que a gente negativas, tem. Né? Negativas. Agora vamos falar de assuntos polêmicos público. Você é a favor do aborto, sim ou não? Eu acho que quem tem que decidir isso é a mulher. Agora, se eu, como um homem que engravida uma mulher, fosse consultado, e eu gostaria de ser, se tivesse uma parceira, uma companheira, e ela decidisse fazer um aborto, é óbvio que eu gostaria de participar da decisão, né? Eu gostaria de discutir, debater com ela, mas o que ela decidisse estaria feito, seria um respeito muito grande. E o porte de arma? Porte de arma eu acho que também as pessoas devem ter, né? As pessoas devem ter porte de arma, um porte e a arma consequentemente, porque a sociedade brasileira, embora violenta, ela precisa também compreender a prática da liberdade de opção e de decisão. Uma pessoa que tenha, segundo as regras atuais de porte de arma, que prove que tem uma condição psicológica suficiente para ter uma arma, por que não?
Isso vale para todos, né? A questão do porte de arma é grave porque ela seleciona, né? Ela pode ter uma arma é uma coisa muito cara, uma arma legal, né? É uma coisa muito cara, justamente pelo porte. Logo, se uma pessoa que não tenha condições de passar por todo o processo de porte de arma, de aquisição do porte de arma, não tiver dinheiro para comprar, ela vai partir para a ilegalidade. E aí que está o problema. E nesse sentido, acho que todas as classes deveriam ter acesso ao porte de arma, não uma classe social só. Porque ela serve para defender todos os lados. Mas você acha então que fortalece mais do que violenta a sociedade? Me parece que sim. Agora, o porte de arma, você perguntou, mas se a gente fosse... Isso já houve no Brasil um plebiscito? Deu, 2005. 2005, sobre a liberalização, a proibição, na verdade, do porte. Não era do porte, era do acesso. Acesso à arma. Aí eu acho mais complicado, né? Porque a gente fazer uma liberação aleatória e sem controle de arma de fogo é bem complicado. Liberar o uso, né? Liberar o uso de arma de fogo é bastante complicado, porque isso envolve muito lobby das empresas de armamento e obviamente que é uma indústria antes de tudo. Tudo que vende tem uma indústria e a indústria de arma de fogo, especialmente a do Brasil, como você sabe, ela é uma indústria muito poderosa. Nós exportamos muitas armas de fogo. Alexandre, eu ia perguntar isso primeiro, mas eu acabei pulando. Fala da sua formação, um pouco da sua infância, como foi o ensino médio, pra galera compartilhar um pouco com eles. Eu vou compartilhar. Ele estudou aqui, pra quem não sabe, viu? Estudei. Alguns alunos aqui, eu venho até dividir um pouco da minha história com a ETEC, com o ensino do Filadélfia. Mas eu venho da periferia, de uma periferia na cidade. Vila Totó? Da chamada Vila Totó, da Vila Toninho, que a galera já sabe aqui. E isso faz uma diferença, é fundamental a gente entender as origens de todos aqui, eu suponho que tenham esse valor, né? E aí a educação foi uma saída para mim, foi uma perspectiva que se me apresentou, porque na pobreza e na carência a gente não tem muita opção, a gente não vê muita opção. Os caminhos ficam todos muito obscuros quando a gente não vê opção. E é muito tentador os caminhos mais fáceis, mais rápidos de ascensão, e isso tem a conexão com a arma de fogo, né? Como a gente falava. A arma vai garantir, por exemplo, uma série de outros trabalhos, vamos dizer assim, né? Como os trabalhos todos ilícitos. E vendo isso, eu comecei a fazer opções. Então, uma das opções que eu tive foi a de partir para a educação. E aí eu me dediquei muito e tenho a minha formação toda numa escola pública, uma escola chamada Nair Santos Cunha, uma escola da periferia da Vila Toninho, que é uma escola que me formou, de certa forma, quer dizer, no ensino médio fundamental. Eu falo porque eu comecei muito jovem a estudar à noite, com 11 anos. Com 11 anos eu comecei a trabalhar e por essa razão eu fui estudar à noite. Você fazia o quê? Eu era, aqui em Rio Preto tinha, acho que ainda tem, hoje tem uma coisa tipo FUBEAS, Jovem Aprendiz. Hoje, na época era ARPROM, Associação Rio Pretense de Promoção do Menor. Tem ainda, não tem? Tem lá no terminal. Só nós, graças a Deus é nós. Só nós. E na época a gente tinha um uniformezinho azul, eu lembro. um coturnão bem chulezento mesmo, coturno não, um sapato 775, vocês se lembram? 775. Vulcabras. Vulcabras. 775 não, era Chico, era o Vulcabras, era essa 775. O Vulcabras. E foi uma oportunidade que eu tive, meio que, obviamente eu não recomendo isso, né? Aos 11 anos as pessoas têm que estudarem, né? Isso não é um exemplo a ser seguido. Acho que aos 11 anos até o ensino médio as pessoas têm que estudarem e não, evidentemente, trabalhar. Mas eu trabalhei, também não foi ruim no sentido de me formou, eu vi a vida. E eu percebi no ensino médio? No ensino, eu percebi, Tarcísio, isso é importante. Eu percebi a gente ser um ótimo, grande professor de geografia, você sabe, a gente já teve outros debates sobre isso. Eu notei o valor do dinheiro quando eu ganhei o meu primeiro salário. Eu dimensionei que eu ia ter que trabalhar 4 anos para comprar um fogão, 5 anos para comprar uma geladeira. Eu falei, puta que pariu, fudeu, porque vai demorar muito tempo para eu compor minimamente. Aí entra casamento, ideias de você formar uma família, etc. Mas voltando então, aí eu estudei
no final do ensino médio, no terceiro ano do meu ciclo ali, eu vi que faculdade, por exemplo, não era um assunto que se comentava. Sei lá, aqui ainda é uma escola técnica, se comenta sobre vestibulares e exames, mas a escola de periferia, a faculdade era uma coisa completamente distante para mim, para todo mundo. Falar de vestibular era uma coisa desconhecida. Nós não sabíamos da existência de universidade pública. Não tinha informação de vestibular. De absolutamente nada. E aí eu acabei indo atrás, graças a ótimos professores também que eu tive na escola pública. E aí eu vi que prestei o vestibular da Unesp para Ciência da Computação, que eu gostava muito de matemática, era muito bom em matemática, e aí eu achei que pudesse ser capaz, mas eu fiquei no número meio cabalístico, 333, tinha 30 vagas, então fiquei bem longe. E aí eu resolvi, falei, bom, qual é a opção que se tem? Aí eu descobri, na verdade, eu também não sabia, do Filadélfia, da Escola Técnica, vim para cá, fazer um curso que não tem mais aqui, que é o curso de Telecomunicações. E esse era só o técnico? Era só o técnico. Então você teve formação na escola até o terceiro colegial? Até o terceiro ano do médio, aí eu fiz um ano aqui de telecomunicações em Filadélfia. Qual que é a tua orientação sexual? Bom, eu sou heterossexual. E... Já começou! Você perdeu a virgindade por quantos anos? Eu gosto Que pergunta é essa? Você pode perguntar? Caralho! do quê? Com uma outra mulher, já que você Mas da boca? De tudo? Não, Sexual? sexual. Da relação. Não é relação BV não. sexual. BV, porque pode ser BV. BV na época do Arpão você tinha perdido. Não, BV eu perdi no nono ano do médio. Do nono ano, né? Brigou de serve também, brigando de serve. Não foi bem brincando de serve não, hein? Foi uma colega da sala de aula que falou, chega mais aqui. Ah, é? E me ensinou o que era um Beijo. E sexual? Não era, eu era do nono ano, pô. Infelizmente perdi minha virgindade, dou 5 anos de idade. 5 anos. O Caio já foi abusado nesse caso. Não podemos falar disso, e a sexual? Mas abuso é uma coisa séria. 5 anos não é um momento de beijar, Lucas, Caio. pelo amor de Deus, não marque esse tipo de Eu não vou marcar! Esse aqui não! Abuso sexual é grave. É grave, Com essas coisas não se Não brinca, você não. brinca. Exato. E aí sexual. foi no terceiro ano do médio. Foi no terceiro ano com a mesma moça do Olha, PV. então, Foi lindo, maravilhoso. Foi bonito. então esse beijo teve assim. Ela era casada já. Já era casado? Ela era casada já. Cara, E ela me levou pra casa dela no momento lá. Agora de frente, o Tarcísio virou quebrando o tabu. Peraí, ó. Ele chegou na casa dela. Não. Ele chegou na casa dela. Comeu Netflix. Não havia Netflix. Não havia Netflix naquela época, faz um bom tempo já. Onde está sua coleção de cartinhas? Não, Você fechou a porta e estava baixando a calça. Não, foi muito interessante porque foi ela que tomou a iniciativa, porque eu sou muito lento. Na sua casa pra jogar baralho? E aí ela falou mais ou menos, não fui eu. Ela falou, vamos pra minha casa. Eu falei, vamos. Aí foi. Ó. E ela fez tudo. Mudando de assunto agora, mudando de assunto, ó. 17. Deu uma. Demorei. Mudando de assunto. Mudando de assunto agora, ó. Volta aqui. Tem uma. Bom, eu te conheço por meio de um amigo, né? Um amigo seu, que a gente tem um amigo em comum. Temos um amigo em comum. Tinha, né? Agora é nosso amigo, né? É nosso amigo. É nosso amigo. E agora nós somos amigos. Amizade. Virou um triângulo, né? Virou um triângulo de amizade. Ó. E eu te conheci, eu não cheguei a trabalhar com você lá no Na Copen. Santa Terezinha, nem na Santa Copen. Terezinha, é Nem verdade. na Santa Terezinha, nem na Copen, né? Porque você, isso que eu queria que você contasse pra eles. Você já trabalhava e aí você resolveu fazer faculdade, né? Não foi isso? Ou pós-doutorado, né? Você Quando parou eu de parei- trabalhar para estudar, não foi isso? Quando... Ó, olha só essa história que legal. Na verdade, quando do terceiro ano, depois da ETEC aqui, do ano de Olha lá, presta telecomunicações, atenção, gente. eu vi que na verdade a minha pegada era com as letras, era com leitura, eu gosto de ler, eu sou apaixonado por leitura, por livros. E eu falei, bom, qual é o curso que corresponde a isso? Era letras. E aí aqui em Rio Preto tinha a Unesp.
E a Unesp me deu as condições, outra escola pública, gratuita, à noite, sempre trabalhando, estudando, eu fiz letras. Na sequência do curso de letras, eu encaminhei um mestrado na área de letras com o escritor Raduan Nassar. E fiz um mestrado em teoria da literatura. Nesse paralelo, eu sempre trabalhando. Eu ainda não em escolas, mas eu tinha prestado um concurso público, estava trabalhando numa empresa, na EMPRO, aqui em Rio Preto, uma empresa de processamento de dados aqui da cidade, e aí eu fui comecei a dar aula de fato. Eu dei muita aula, dei aula na Copem, dei aula de Colégio Santa Terezinha, no objetivo lá de ICEM. Então, mas você parou uma hora de trabalhar para fazer... Aí, no Colégio São José, eu estava com muitas aulas, dei aula no tempo. Aí, dei aula na Unip, aqui na universidade, e aí durante 6, 7 anos dessa vida, aí eu consegui comprar uma casa para os meus coroa, para mim, a gente mudou de onde a gente morava. Eu saí da Vila Toninho, mas a Vila Toninho não saiu de mim, porque a periferia não sai da gente, e é importante a gente falar isso. E aí eu comecei a entrar num processo que eu falei, mas e aí, é isso? Aí eu falei, não, eu vou fazer uma outra graduação. Eu parei com tudo, pedi demissão de todos os lugares que eu trabalhava e resolvi, quase isso, resolvi fazer uma outra graduação. Aí eu fiz um curso de Relações Internacionais, mudei de Rio Preto, fui para Foz do Iguaçu, fiz um curso de Relações Internacionais e Integração na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, fiquei 4 anos lá, foi lá que eu fiz uma viagem. Mas eu queria chegar nesse ponto. De moto com uns amigos meus, e depois em 2014 eu resolvi fazer um doutorado em São Paulo, na USP, no ProLan, e aí fiz um doutorado, e aí terminei. E aí veio a pandemia. Internacional, né? Espionagem internacional. Sobre a atividade de inteligência na América do Sul, que mistura mistura questões de inteligência, de espionagem com atividade de inteligência, informações de modo geral, entre a informação, na verdade, governamental, né? E como eu fiz letras, eu quis associar a informação e pensar a informação também como um dado estratégico para os países e para as questões geopolíticas. E aí eu me dediquei a isso. Garf, e aquilo que você estudou no teu doutorado faz um professor diferente? Melhorou a qualidade de suas aulas? Com certeza, uma coisa que melhorou muito, não sei se melhorou, talvez os alunos possam dizer, mas eu passei a pensar melhor sobre dar aulas, porque quando eu fiz outra graduação e já tendo dado aula e feito uma primeira, eu repensei também vendo professores me dando aula na faculdade, eu repensei também em estratégias minhas de dar aula nas escolas, nas faculdades. Isso foi muito interessante. Mas o estudo do doutorado, mesmo da outra graduação de Relações Internacionais, me ajudou muito a pensar, a ampliar. Eu sempre tento dividir com os meus alunos aqui, estou chegando agora também, obviamente, mas eu tento sempre dividir com os alunos da ETEC um pouco disso tudo que eu tive acesso, que de certa forma é um acesso importante, eu considero um acesso importante em várias instâncias do ensino superior no nosso país. E eu procuro dividir quando o assunto me diga respeito, às vezes até interfere em alguns assuntos, algumas instâncias que não são minhas, mas eu peço licença também, peço licença para geografia, para história. Tudo se conversa, né? Tudo se comunica, tudo se conecta. E é isso que eu tento o tempo todo passar aqui para os alunos, que é uma questão de a comunicação, a palavra, a linguagem, tudo e a informação, como que a gente constrói conhecimento e destrói também. E destrói. Pela palavra. A palavra constrói e destrói. Por isso que a honestidade e a falsidade são valores muito fundamentais para a gente pensar, não é uma banalidade, né? A honestidade consigo mesmo, é sempre bom pensar nisso. Não ser honesto também para os outros, né? Para fazer uma média, quem não vira também. Conta pra gente então, essa história é fantástica, da ideia que vocês tiveram, eu nunca te perguntei isso, mas a ideia da viagem na América do Sul, de moto, ele foi em 2 motos. 125. 125, é bom frisar isso, é uma moto 125. Nós vamos 10 pessoas. Porque eu ia com uma moto 150 daqui em Monte, eu chegava em Monte assim, vibrando. Ele foi na garupa. E ele foi na garupa. O Diário de Motocicleta, o filme te inspirou? Inspirou bastante a gente. Então conta da viagem, cara, e conta o trecho do deserto do Atacama. A viagem foi assim, a gente estava estudando... Escuta. Esse eu comecei, hein? Então, a gente estava estudando... A gente estava estudando América Latina na universidade, porque é uma universidade temática, a UNILA. Vale muito a pena, é uma oportunidade se vocês gostarem da América Latina e eu sugiro que conheçam mais para gostar.
Mas eu percebi que eu não entendia muito e conhecia pouco de América Latina. E lá eu me mergulhei, né? Nós mergulhamos na história da América Latina e isso deu muita vontade de conhecer literalmente lá, sentir, trocar ideia com um colombiano, com uma colombiana, com um equatoriano, com um argentino, com um boliviano, com todos. E essa vontade fez com que a gente começasse a pensar num projeto que tivesse que ser barato, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada, não tinha nem a moto, a gente não tinha as motos. Então a gente falou assim, ó, vamos três amigos, eu, o Ari, o Renana, o Carioca, o Santo André, que morava em São Paulo, e eu. E a gente falou, bom, vamos fazer um rolê pela América do Sul, vamos ver quem chega. Na verdade, a nossa ideia era chegar até o México e do México pegar um avião para Cuba e participar de um seminário de educação em Cuba. Mas não deu certo todo esse projeto, a gente teve que abortar. Eles chegaram, eu não cheguei, eu cheguei até o Panamá. E aí a gente resolveu fazer isso. Então, como fazer isso? De quem que eram as motos? Então, aí a gente falou, como a gente vai fazer isso? Aí a gente falou assim, tem que ser moto, tem que ser barato. Aí a gente falou, bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem dinheiro? Não. Aí a gente falou assim, mas como é que nós vamos fazer então? Ela falou, eu tenho o resto de FGTS que eu tinha pedido demissão. Nem era FGTS que eu pedi demissão, era acerto mesmo. Eu falei, sei lá, a gente tinha 2.000, aí o outro falou, eu tenho 1.000, eu tenho mais 1.000. Vamos comprar 2 motos usadas e vamos meter os loucos aqui. Aí falamos, vamos. Me deu muito medo, obviamente, imagina, sair de Foz do Iguaçu, do conforto de casa, no caso ali, eu morava numa moradia estudantil, e aí a gente falou, como é que a gente vai fazer? A ideia é chegar até o México e depois um avião, sem nem certeza de nada. Falamos, beleza, vamos embora, vamos programar, vamos tentar se organizar e vamos. E aí um dos meninos ali resolveu que ele tinha muito contato com a internet, não sei se vocês conhecem o tal de Couchsurfing, é uma espécie de rede social também atualmente, mas que você oferece a sua casa, as pessoas ficam na sua casa e você vai ficando na casa das pessoas também. É uma espécie mais anterior do Airbnb, sabe? É uma missão coisa primária da Airbnb. E aí a gente conseguiu várias estadias, mas nem em todos os lugares. Aí a gente fez uma espécie de programação, mais ou menos aleatória, como que o percurso seria. E aí a gente comprou 2 motos. A gente comprou 2 motos Suzuki Intruder usada e pedimos para o jornal de Foz do Iguaçu fazer uma matéria com a gente. Ele fez, a gente pegou o jornal, aí o Diário de Motocicleta nos influenciou. Aí a gente pegou o jornalzinho e falou, vamos guardar, porque a gente vai ter que pedir coisas para as pessoas. A gente mostra o jornal, para as pessoas acreditarem que nós não somos aventureiros, mas não somos bandidos, né? Sim. E aí foi isso. Em dezembro, dia 5 de dezembro de 2011, a gente saiu de Foz do Iguaçu e começamos a peripécia ali pela América do Sul. Com R$200 no bolso, uma mochila numa moto e eu na outra, na garupa. Isso é uma mochila. Eu era uma mala, do outro camarada. E as estradas, quando chegou ali na Cordilheira dos Andes, que eram mais sinuosas? E aí a gente começou o caminho pela Argentina, saindo de Foz do Iguaçu, que é a fronteira, nos primeiros 100 km a moto quebrou. Como é que vai fazer? E aí já deu aquela desanimada, mas aí conseguimos um mecânico. A gente vai percebendo que tem muita gente que ajuda. É muito interessante esse tipo de viagem. A gente se conhece muito e a gente conhece o outro que está com a gente conhece as neuras, a gente treta, a gente briga, a gente conhece... Que a gente sai da nossa bolha, né? A gente sai da nossa bolha e a gente vê também que é muito interessante a humanidade, nós somos humanos, e as pessoas que percebem o humano no outro, existe uma integração. Uma conexão, né? Um instinto assim... espontâneo de ajuda. Então muita gente nos ajudou. E um mecânico argentino foi muito gente boa. Já arrumou a moto na primeira vez e tal. A gente deu o que tinha pra ele ali de dinheiro. E aí fizemos amizade com ele. E aí isso seria recorrente na nossa viagem, a moto quebrava direto, a gente ia para as oficinas, pedia ajuda, as pessoas davam ajuda e a gente não tinha o que comer, a gente pedia ajuda para as pessoas, pedia pão, pedia leite, comia muito. Eu cheguei no Peru, entre Lima e Nazca, que é uma cidade onde tem as linhas de Nazca, eu passei mal, a gente estava dentro de um caminhão
frigorífico, um caminhão fechado, um caminhão baú, onde as motos estavam, porque elas estavam quebradas. E eu passei mal porque o meu intestino estava preso, prendeu total, eu comecei a vomitar bilis, verde, passei branco e tal. E aí eu tive que sair, ir para um hospital que não tinha estrutura física, porque tinha tido um terremoto há alguns meses e estava só as instalações de pano. E aí eu cheguei. Não, pera que ele vai. A E aí, principal. assim, melhor. E tudo em espanhol, e eu sozinho, falei, o que você está fazendo aqui? Eu me expressando ali, me deram um soro. Não, a gente se virava, né, no espanhol. E aí eles falaram, você está com a hérnia estuporada. Eu falei, nossa, fudeu, né? Porque hérnia estuporada é quase morte. Eu falei, é muito sério isso. Ele falou, você tem que pegar um ônibus para Lima para você se resolver lá. Eu falei, beleza. Peguei um litro de soro que eles vendiam como se fosse sucão. Sim. E fui tomando no busão para hidratar e com dores tremendas. Dava um golinho e a dor aqui e tal. Aí eu cheguei em Lima, na periferia de Lima, a gente conseguiu um contato lá de um uruguaio, sogro de um dos meninos, ele namorava com um uruguaio, e o pai dela tinha uma outra mulher, lá em Lima tinha um restaurante, e ele falou, e ele recebeu a gente. Aí quando eu procurei ele, porque eu falei, eu vou precisar ser internado. Aí ele falou assim, é o seguinte, isso aí não é nada de hérnia não, isso aí é merda presa mesmo. Vamos lá na farmácia, vou te dar vamos comprar um remédio. E aí isso era dezembro, né? Era o Réveillon. Na barriga. Era Réveillon. E aí eu tomei um remédio de ameixa e meu amigo, eu passei o Réveillon mesmo. Soltando o barro. Mas aí soltou mesmo. Soltou. Foi o Réveillon de rei, passou do trono. Mas por quê? Porque a gente comia muito pão e leite só, era a nossa. Eu emagreci 12 ou 15 quilos. Fez uma má, abriu o redação. Dava. Ele perdeu cagando. E aí eu fiquei muito mal, só tomando sopinho. O cara foi muito gente boa. Esse uruguaio deixou a gente lá enquanto eu recuperei. E aí a gente seguiu viagem. Então é um exemplo que, apesar dos obstáculos, sabe aquele poema do Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho? A gente constatou isso o tempo todo. Toda hora tinha uma pedra, literal ou figurada, a gente tinha que superar. Então, o que eu aprendi mais, sobretudo na viagem, não é qualquer coisa que pode derrubar a gente não sabe a força ou o que a gente é capaz. Então, às vezes a gente acha que uma coisa, obstáculos vão derrubando a gente, às vezes a gente fica mal. Cara, a gente vai vendo que no limite, quando a gente está no limite das coisas, da saúde, você vê uma força da onde você mas você enfrentou uma barra maior, conta pra eles. Aí isso já tinha acontecido, essa barra maior. Por quê? Na travessia foi depois? Foi depois isso daí. Isso daí foi depois dessa primeira que foi. Porque foi o grande dilema nosso, foi isso. Quando a gente chegou. Ficaram literalmente entre a vida e a morte. Quando a gente chegou na fronteira com o Chile, as motos, aí entrou na Cordilheira dos Andes. Uma moto 125 na Cordilheira, altitude e frio, as motos tivemos que tirar o filtro, mudar o escapamento, a moto foi diluindo, ela ia caindo coisa no meio do caminho. E ela não andava, você enrolava o carro, ela ficava a 20, 30 por hora. Não, tinha hora que eu ia a pé, os caras iam e eu ia junto. E aí junto, muito isso. Na Cordilheira dos Andes? Na Cordilheira dos Andes. É muito íngreme e sinuosa. Muito íngreme e sinuosa. E aí, cara, e a gente pedia ajuda, galera. Aquelas motos 800 cilindradas. Sozinho, cara. Beleza. A gente falou, bom, vambora. É outra coisa que a gente aprendeu. A gente vai aprendendo que na humildade, é só a humildade que ajuda a humildade, né? É mais difícil, só os mais conscientes vão ajudar os de cima a ajudar. Os de cima ajudar os de baixo é mais difícil. Mas os iguais se ajudam. Eu acho que o Alexandre na moto. Pois é. E aí quando a gente chegou. Sai da cegueira lá do Saramago. Eu saio sobre a cegueira. Quando a gente chegou na fronteira do Chile,
próximo da fronteira, Escuta. próximo da fronteira do Chile, as motos quebraram, obviamente. A gente pediu carona para um caminhoneiro, e um caminhoneiro paraguaio deu carona pra gente com um caminhão cegonha, daqueles caminhão que tava vazio. O que ele pediu em troca? Nada, a gente não tinha medo de nada. A gente não tinha medo de nada. Mano, lá você não tem que ter medo. Ó, a galera dormiu, eu dormi, eu era o garupa, né? A galera dormia, eu nunca pensei que fosse possível uma pessoa, um piloto numa moto, dormir com chuva, com sol, com frio, com calor, dorme, a pessoa dorme, cai, pilotando moto, de dia à noite, meio-dia, o sol estralando, eles dormiam. E eu batendo no capacete dele, ficava assim, mesmo assim eles dormiam. Nossa! E aí de repente caímos algumas vezes. E tinha lugares que se você caísse já era. Porque é precipício, entendeu? Você caiu já era. Eu falo, por isso que eu te falo. Aí não dava medo. Eu falei, mano, se for agora, se cair aqui, eu vou entregar pra Deus, porque não tem jeito. Ou assim, você tem uma pista no Equador, por exemplo, subindo ao Equador, assim, de Quito da selva pra Quito, na capital. Aí fazendo a rodinha ali também, que era assim, de um lado chovendo, frio, de um lado aqueles caminhões gigantes, tipo descendo a Serra de Santos, e do outro lado precipício. E nós a 20 por hora e carro, caminhão lá atrás buzinando, caminhão na frente vindo. Aí a gente falou, mano, vambora, vai. Aí a gente jogava no máximo que os caras passavam do lado de fio. Então não dava medo, entendeu? Não tinha como ter medo. É outra coisa interessante que a gente vai aprendendo. Medo é uma coisa que ajuda, o medo ajuda a gente a se organizar, a gente a ter ação ou reação, né? A gente reage, o medo ajuda a gente a ficar esperto. Então, a gente não tinha tempo de travar, não dava tempo de travar, a gente tinha que agir rápido. E aí a gente tinha que agir, então não tinha tempo. Aí, quando a gente chegou na fronteira do Chile, colocamos as motos no caminhão e fomos trocando uma ideia com o cara, com o paraguaio. Pero que sim, e pai, trocando muita ideia. O cara é gente boa demais. Gente boa demais, é tudo muito gente boa, galera. E aí quando chegou na fronteira com o Chile, existe um deserto que separa o Chile da Argentina, chamado deserto da Atacama, que é o deserto mais alto do mundo. Mais seco. É um deserto muito quente durante o dia, mas muito frio durante a noite. E quando a gente saiu de Foz do Iguaçu, um camarada falou, vocês não passem a noite, evita dirigir, pilotar no deserto da Atacama à noite, que vocês vão passar, vocês vão morrer congelados. Então a gente já estava com essa informação, entendeu? A gente chegou então, era umas 3 horas da tarde ali. 3 horas. Só que o que aconteceu? Que foi os acasos da vida que custa a vida ou a morte, né? A gente chegou na fronteira, passamos com o caminhão seguro. Aí nós tivemos que tirar as motos, porque o caminhão ia passar como mercadoria, se passasse em cima. Então tivemos que tirar as motos, ele passou, fez todos os trâmites lá de fronteira, e ele falou, vocês vão passando, vocês vão indo, que daqui a pouco eu saio, eu pego vocês lá na frente. A gente falou, beleza. Enfim, nós nos desencontramos. Ele provavelmente, porque teve uma hora que a gente, enquanto estávamos sozinhos, a gente parou. Esse deserto tem umas partes que ele é todo minado, porque teve uma guerra entre a Argentina e o Chile, e em várias partes do deserto tem minas ainda, várias ainda não desativadas. E a gente não tinha... Não, a gente não tinha muito essa informação. A gente não tinha essa informação ainda, senão a gente não tinha. Mas a gente, provavelmente, nesse momento, o que a gente raciocinou? Vamos deixar as motos do lado e vamos caminhar. Deserto é deserto, né, galera? A gente olha assim, você não vê nada. Mas como é um deserto do Atacama, tinha umas ondulações, entende? E a gente pegou e provavelmente a gente sumiu numa dessas ondulações, o cara não viu, o caminhoneiro paraguaio passou e já era. E a gente, esperando na nossa cabeça, a gente achou que o cara tava para nos pegar ainda. E se ele já tinha vazado? Ele já tinha ido embora. Aí 3 horas e a gente lá, voltamos, 4 horas, e a moto tal, aí 5 horas, 6 horas. Que mês que era? Já era dezembro, né? Era dezembro. Então era verão. Verãozão. É melhor porque o dia é mais longo. Dia mais longo. Então, 6 horas estava quentão ainda. Mas aí começou a preocupar. Por quê? 3 razões. A primeira é que não tinha gasosa. Estava no final as gasosa. Uma das motos. A outra tinha. A segunda é porque as motos elas não andavam. Porque o deserto é muito alto e elas não andavam. E a terceira é que a gente estava realmente já começando a ter frio. 6 horas começou leve. O sol começa a baixar. E aí a gente começou a ficar realmente preocupado. Falou, cadê o caminhão, cara? Cadê o caminhão? E nada. Aí a gente parou um caminhoneiro no sentido contrário. Ele falou,
daqui 30 quilômetros vocês estão lá. 30 quilômetros. A gente falou, Esse foi o vocês drama. estão em São Pedro do Atacama. Aí a gente pegou e falou, beleza, vamos andar, dá tempo, tá sol ainda. Pá, oi. As roupas eram mais tipo tudo verãozão. Tudo verãozão. Imagina nós brasileiros com roupa de verão. O máximo, aquelas roupas de frio que a gente usa aqui, ou seja, com frio de país tropical, né? Não de país de antes. A gente tinha uma roupa, até tínhamos uma blusa de frio, eu tinha um quebra-frio que eu tinha comprado na Decathlon e tal. Ajudou. Mas eles na frente não. O que começou a acontecer? Aí o cara falou 30 km, a gente calculou, era umas 5h30. A gente calculou quantos por hora, quanto ia dar. Quando deu os 30 quilômetros, nada, a gente não via nada. Aí já a noite caiu. Tipo 6h30, quase 7 horas, assim, 6h30. Mas aí, galera, um frio da porra mesmo. Aí gelou do nada. Mas e a gente pilotando dava a impressão de mais frio com o vento, né? E aí beleza, aí a gente começou... O vento aumenta a sensação térmica. Paramos uns motoqueiros, os caras falaram, galera, me ajuda aí e tal. Os caras, ninguém, vazaram. Aí falou, é nós por nós, vambora. Aí chegou um momento, eu tava de boa até, mas eu tava tremendo já. Escuro, você olhava e não via nada. E qual foi o sentimento que você teve? Eu comecei a pensar assim, meu primeiro pensamento foi assim, eu me fudi. Falei, tô fudido. Não, eu tava na garupa de um e o outro lá pilotando. Boa pergunta. Nesse momento você se arrependeu? Não me arrependi. Eu falei, não, agora é a hora de... Eu não quis. Eu falei, agora eu vou brincar. O pensamento objetivo, né? Eu falei, se tiver que ser, vai ser. Se tiver que ser, vai ser agora. E aí o que aconteceu? Aí, de repente, os meninos pararam as motos. Os dois pararam. O que aconteceu? Eles falaram, mano, não dá. A minha mão tá congelando. Eu não consigo mudar a marcha mais. Eu não consigo mexer o pé para baixo para trocar a marcha. A minha barriga tá congelada. O meu pênis não tô sentindo mais nada. Eu tô tendo hipotermia. E nós brincamos com coisa muito séria. Aí eu falei, caramba. Onde que nós estamos? Aí eu falei, caiu aqui. Porque o motorista toma mais vento. Toma mais vento direto. Mas você sabe quantos graus tava lá, mano? -2, mais ou menos. Puta que pariu. A sensação era de -2. Devia estar uns 2, 3 graus. Mas a sensação era de -2. Na moto, Ou seja, era muito frio, cara. Era muito frio. Isso era 7 horas da noite, entendeu? Imagina meia-noite. Imagina 2 da manhã. Escuro pra caralho, você não via nada, nenhuma luz, nada. Vocês vão atravessar? Então, eles tinham falado. Eles tinham falado 30. A gente andou os 30 e não chegou em lugar nenhum. Aí a gente não sabia onde a gente estava mais e não via nada. Aí bateu o desespero. Aí o que a gente cogitou? O menino falou assim, é o seguinte, vamos gravar um vídeo pra nossa família? O Ari falou, vamos gravar um vídeo pra nossa família, porque já era. Eu falei, não, mano, não vou gravar vídeo não, eu vou morrer, mas não vou gravar vídeo não. Eu falei, não dá. Aí começamos a cogitar, eu falei, vamos embora, a gente morre assim, já era. Aí a gente começou a cogitar, como é que a gente vai morrer, né? Vamos nos enterrar nas pedras? Só tinha pedregulho. Falei, cara, são 7 horas, se a gente se enterrar agora nas pedras, elas não esquentam. 10 horas, 11 horas a gente tá congelado de morto. Começaram a planejar. Falou, vamos botar fogo nas roupas e na moto? Vamos. Quanto tempo vai durar? 3 horas, 4 no máximo? 1h da manhã a gente tá morto, congelado. Não vai dar. Faz o túmulo já. Vamos ficar todo mundo juntinho e se amar? Quanto tempo vai durar isso? Não vai dar. A gente não vai ter calor suficiente para nos aquecer. Vamos ligar as motos, ficar ligando e colocar a mão no escapamento? A gente colocava a mão no escapamento congelado, escapamento, motor, tudo congelado. Aí eu falei, bom galera, a gente tem que aceitar. Nisso, aí eu senti o drama. Aí eu falei, agora fudeu, agora eu vou morrer, beleza. É e isso aí começou. Aí os meninos começaram a chorar. Não, escuta. Se eles chegarem a ver isso, eles vão lembrar. Aí ele começaram a chorar. O menino falou assim, puta, fudeu. Eu falei, mano, nós vai. Começou a bater o desespero. Aí bateu o desespero. O que você sentiu quando você falou assim, não, vou morrer? Não, eu sentia muito frio. Eu comecei a cogitar como é que eu ia começando a parar. Não, professor, como é que a minha. Não, eu pensei na minha família, eu pensei nas pessoas que eu tinha. Que eu amava, que eu amo. E que eu ia deixar, e tudo que eu tinha deixado. Eu falei, bom, mas eu optei. Ia ser uma morte escolhida. Não, vamos ficar. Não, pera um pouquinho. Ele tem